Sem mais delongas, vamos falar do anúncio que nós tivemos ontem, que foi o Dana White anunciando, né, finalmente ali, confirmando a revanche entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev. A gente estava especulando, né, inclusive está aqui com a matéria do Gabriel Reis, brasileiro tenta recuperar o cinturão dos meio pesados no UFC 320, marcado por 4 de outubro, para 4 de outubro, e isso é uma informação interessante e relevante, tá? Em Las Vegas, nos Estados Unidos. Todo mundo estava especulando Abu Dhabi, não vai acontecer em Abu Dhabi. E, claro, será uma revanche do duelo vencido por Magomed Ankalaev. O russo venceu em março deste ano no UFC 313 o Alex Poatan por pontos. E agora o brasileiro vai ter a chance de se vingar. Vou começar aqui com o Léo, perguntando sobre essa luta. Léo, você falou bastante no Twitter ontem, criticou uma galera, inclusive eu, né? Nunca vi fogo amigo, mas tá bom. O que você está pensando dessa revanche? Gosta da ideia? Quem é o favorito para vencer, na sua opinião? Cara, para mim, o claro favorito para essa luta vai ser o Ankalaev. E quando a galera fala, porra, agora o Ankalaev se ferrou, o Poatan venceu, porque a luta vai ser em Las Vegas. Galera, a primeira luta deles não foi em Abu Dhabi, meu irmão. Foi em Las Vegas e o cara ganhou na decisão unânime dos juízes. Né? Não teve nem, tipo, ali, o que a galera tá pensando é que eu imagino que os árbitros estão em Las Vegas, os juízes estão em Las Vegas, vão possivelmente favorecer uma vitória do Poatan, né, por não estar em Abu Dhabi e tudo mais, mas os caras em Las Vegas apontaram a vitória para o Ankalaev. Muita gente reclamou dessa decisão, eu concordei particularmente, tá? Para mim não teve garfo nenhum, não foi nem empate para essa luta, mas é aquilo, para mim o Ankalaev está preparado e no momento que ele saiu do octógono, já começou a pensar na revanche imediata, já começou a estudar, já começou a se preparar para encontrar o Poatan de novo, enquanto o brasileiro saiu um pouco atrás, né? É claro, quem perde sempre tem aquele sabor amargo na boca de, pô, perdi o cinturão, vou me reestruturar, vou preparar psicologicamente para, quem sabe, voltar a lutar. E aí teve os compromissos extracurriculares dele. Então, vamos ver como é que o Poatan volta para essa luta. Depois eu tenho algumas pontuações para fazer a mais, mas eu vou passar a bola aqui para o Fernando para não me alongar tanto. Só perguntar sobre isso, Fernando, que era quase que certo, assim, sabido por todo mundo que essa luta rolaria em Abu Dhabi, né? Até mesmo o Poatan, a gente chegou a falar, o Ankalaev até meio que forçou a barra em determinado momento para que esse duelo acontecesse lá. E pelo menos eu fui surpreendido com esse anúncio sendo em Las Vegas. Te surpreendeu também, e eu quero saber até que ponto isso interfere. O Léo falou muito bem, lembrou que também o primeiro duelo foi em Vegas, só que o quanto isso pesa, né? Não ser em Abu Dhabi, não ser teoricamente na casa do Magomed Ankalaev. Bom, Igor, acho que essa foi a grande surpresa do anúncio, né? Todo mundo já esperava que a revanche fosse ser confirmada. A gente tem 2 numerados ali no mesmo mês, né? Com um intervalo bem curto, e tudo indicava, todos os indícios mostravam que o Poatan teria que enfrentar o Ankalaev na casa, entre aspas, do russo, né? Lá em Abu Dhabi. A luta é em Las Vegas, a primeira luta foi em Las Vegas, o Poatan perdeu, como o Léo bem observou, mas dá para dizer que o Poatan ganhou essa rodada de negociações, porque o Ankalaev com certeza queria lutar em Abu Dhabi. O empresário do Ankalaev com certeza queria lutar em Abu Dhabi. Quem não queria lutar em Abu Dhabi era o Poatan, porque se foi ruim em Las Vegas, em Abu Dhabi seria pior. E assim, não apenas por questão de arbitragem, acho que tem a questão do clima, tem a questão do fuso horário, né, principalmente, que é um fuso muito cruel de Abu Dhabi, que não é do outro lado do mundo, né? É no meio do caminho. Então, para você se adaptar, é terrível. Então, nesse primeiro round, antes da luta, dos bastidores, 10-9 Poatan. Acho que o Poatan leva vantagem nesse quesito. Claro que isso não quer dizer muita coisa na hora da luta, tanto que o Poatan perdeu a primeira em Las Vegas, mas é melhor do que ir para Abu Dhabi. Então, acho que 10-9 Poatan antes da luta. E acho que isso mostra também muito da força do Poatan e o quanto o UFC quer o Poatan como campeão, protagonista, porque principalmente depois da aposentadoria do John Jones, né? Então, um dos principais nomes é o Poatan sem o John Jones, até com o John Jones em determinado momento o Poatan for maior. Acho que essa é a chance e o UFC mostra isso. Inclusive aqui o Fernando, o charado Fernando Keller, hein? Fernando Dias falando que Poatan vai fazer o checkmate, é Brasil, Poatan. Brava demais, torcer. Deixa o método aí também, você que está no chat. Deixa como você pensa que o Poatan vai vencer essa luta. Se vai ser por pontos, tem enquete, se vai ser
por nocaute, como a gente já está acostumado, ou quem sabe por que não, uma guilhotina ali, um mata-leão, deixa aí o que vocês pensam sobre isso, porque o Poatan também admitiu mudanças para a revanche com o Ankalaev, falou que discorda, né, dessa luta, mas vou exibir aqui na tela para vocês que ele falou, né, admite mudanças para a revanche com o Ankalaev, apesar de discordar da derrota, venci aquela luta. E aí a gente tem um vídeo para exibir para vocês, sobre esse momento, sobre o momento em que o Poatan, em entrevista exclusiva à ESPN, fala sobre o assunto, fala sobre as mudanças que vão acontecer para essa luta em outubro. Ali foi uma luta assim muito igual, mas eu acho ainda que eu venci aquela luta. Se fosse uma luta empatada, eu era o campeão, né? Então não sei o que deram para ele. Foi um cara que foi, sabe, mais para frente do que eu. Mas é isso, né? Essa luta já passou, agora, tô bem, tô me preparando, né? Tô visando a próxima luta, essa revanche, e, a gente vai dar a volta por cima. Bom, eu acho que... É isso. Poatan falando que venceu, né? Na opinião dele, venceu a luta. Ajustes serão feitos certamente, mas que, na opinião dele, ele vai aí para a revanche tendo vencido a primeira. Léo, 2 em 1 para você, tá? É preocupante essa visão do Poatan, e a segunda é que tipo de mudança? Aliás, eu vou segurar essa da mudança pro Fernando, tá? Mas eu quero saber de você se é preocupante o Poatan estar vendo assim, se é preocupante ele pensar que venceu a luta. Eu concordo contigo, para mim, inclusive, eu marquei 4-1 pro Ankalaev na ocasião. O que você acha? Eu não sei, cara. Ele falou nessa entrevista que ele tem que apenas fazer pequenos ajustes no treinamento dele, né? Não é aquela mudança da água para o vinho, né? Então, eu não sei, o que passa na cabeça do Poatan. Será que ele pensa que ele é muito melhor que o Ankalaev devido a essa vitória mental que ele teve na primeira luta, né? E ele pensa, eu só preciso agora parar de andar para trás, porque se eu fizer isso, eu vou de fato vencer o Ankalaev como eu fiz lá no UFC 313, né? 313? 313, né? É isso aí. Então, cara, é uma coisa que me incomoda um pouco, porque para mim o Ankalaev venceu claramente o Poatan em pé e ainda tem o artifício da luta agarrada, que o Poatan não vai ter vantagem sobre o russo nisso. O Poatan defendeu todas as tentativas de queda do Ankalaev. Irmão, vamos combinar aqui. O Ankalaev não fez aquela força brutal de se esganar para colocar o Poatan para baixo, né? Ele deu aquela... Tanto que o Poatan, no final da luta, que da entrevista para o Joe Rogan, ele fala: essa regra de segurar na grade tem que mudar, porque ele perdeu bastante tempo ali, ainda mais no último round, ou no quarto round, se não me engano, que o Ankalaev ficou segurando ali na grade sem fazer nada. E só dele fazer isso já é uma vitória, já é um domínio, uma vantagem que ele está tendo sobre o Poatan, né? Então tem que ver como é que o Poatan vai vir para essa luta. Eu falei lá no meu Twitter realmente que eu espero que ele venha mais agressivo, que venha para, se cair atirando, porque eu acho que a única maneira que ele tem de vencer essa luta, né? Fazer o contrário do que ele fez na primeira. Tem que ir desrespeitando o Ankalaev para confiar mais na mão dele, porque não aconteceu isso no primeiro encontro. Então, vamos ver. Mas eu estou preocupado um pouco com a fala do Poatan.